Fala galera do Colégio Professor Vanks na área, dando continuidade aos nossos módulos de revisão, mais especificamente para a nossa turma do sétimo ano. E hoje o nosso módulo 2 vai trazer dois assuntos de fundamental importância. O mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, e o máximo divisor comum, conhecido também por MDC. Para que a gente possa falar sobre esses dois recursos, se faz necessário inicialmente saber o que é um múltiplo. Então, se eu perguntar para você aqui, quem são os múltiplos de 3, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 8, eu tenho dois caminhos para conseguir obtê-los. Os múltiplos do 3, a partir do zero, porque o zero é o primeiro múltiplo de todos os números, pode ser obtido com a soma do próprio número, na sequência, ou você pegar o próprio número e sair multiplicando por zero, por um, por 2, então 3 vezes zero, 3 vezes um, 3 vezes 2, ou simplesmente somá-lo. Vanks, qual é o critério que eu vou utilizar? Aquele que você sentir mais seguro. Então vamos treinar aqui. Ó. Quais seriam os múltiplos dos 3? 0, 3, 6, 9, 12. Esse conjunto é infinito. Por ser infinito, a gente coloca reticências. Múltiplos do 5. Primeiro múltiplo seria o 0. Vem quem agora? 5, 10, 15, 20. Perceba, eu posso obter esse conjunto multiplicando 5. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, etc. Ou eu posso fazer 0 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32 e assim por diante. Coloquei aqui dois exemplos para a gente poder treinar. Pedi aqui para você fazer o mínimo múltiplo comum. O que seria isso? Você vai pegar números distintos, vai procurar os seus múltiplos e vai procurar dentre os comuns, ou seja, que façam parte do todo o grupo, o menor valor. Então, quando você precisar do MMC, é muito útil, principalmente quando a gente está efetuando resolução que envolvam frações, você tem que fazer o quê? Coloque os números um ao lado do outro, no caso aqui o 18, o 30 e o 45. Comece a dividir até chegar na unidade. De preferência, você verifica se são pares, se são ímpares. Por exemplo, se tem par, então não tem dúvida. A gente estudou na aula passada os critérios de divisibilidade e eu falei para você que todo número par é divisível por 2. Então você faz isso. Ó. Por 2 vai ficar 9, 15, repete o 45. Não dá mais para dividir por 2, eu vou por 3 agora. 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5, 45 por 3 dá 15. Novamente por 3. 1, 5, 5. E agora eu vou por 5. 1, 1, 1. Percebe? O NNC, amigos, vai ser o produto desses números que você tem aqui. Ó. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 5, 90. Vanks, como é que eu faço para fazer essas contas rapidamente? Muito simples. Tem uma parceira que você precisa inserir na sua rotina, chamada tabuada. Você precisa dominar a tabuada. Se você não dominar a tabuada, eu não vou conseguir te ajudar. Não consigo te ajudar. Aluno que quer aprender matemática, tirar dúvidas e que não sabe tabuada, não tem como. Essa via necessita, como pré-requisito, decorar a tabuada. Vanks, decorar, você pode chamar o jeito que você quiser, decorar, memorizar, aprender, você precisa. Não tem outra forma. Eu dou matemática há quase 40 anos como professor. Vivo nesse mundo. A gente não tem outra forma. Não tem a memorização. Você pode até trazer alguns recursos lúdicos, trabalhar com dominós, com jogo de damas, com chocolates. Isso aí não importa, mas a necessidade prioritária é a memorização. Vai aos poucos, aprende a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4 e chega até o 9. Vai dar certo, tá bom? Tenta fazer isso, por favor. Vamos fazer aqui o MMC de 6, 18 e 24. 6, 18, 24. Todos são pares, eu vou começar por 2. 3, 9, 12. Ainda tenho 12 par, novamente por 2. 3, 9, 6. O 6 também dá para dividir por 2. 3, 9, 3. Bom, agora não dá mais por 2. Eu vou agora dividir por 3. 1, 9 por 3 dá 3, 1. E para eu fechar, 3 novamente, vou encontrar todas as unidades. O meu MMC vai ser o quê? O meu MMC vai ser o produto, meus amigos. Ó, 2, 4, 8, 24, 72. É assim que você deve proceder.
o mínimo múltiplo comum, você coloca os números um ao lado do outro, faz a fatoração e na sequência você multiplica esses valores obtidos. Tudo bem? Vamos lá. Máximo divisor comum. Opa, máximo divisor. Lá era mínimo e aqui é máximo. Lá era múltiplo, que é divisor. Qual a diferença de um divisor para um múltiplo? Os múltiplos são obtidos através da operação de adição ou multiplicação a partir do zero, sendo o primeiro múltiplo de todos os números. Os divisores são aqueles números que você pega o número como referência ou analogia, você vai fazer a comparação com ele, e verifica que as divisões têm resto zero. Em outras palavras, procure os números que podem dividir aquele número considerado. O primeiro divisor de todos os números é a unidade. Então aqui, ó, quem são os divisores do 1? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Ou seja, são os números que dividem 20. Ao contrário do MMC, o máximo divisor comum é um conjunto finito. Ó, nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Divisores do 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. É impossível fazer isso sem saber tabuada. Lamento informar. Mãe, você que está assistindo a aula aí junto com sua filha, com seu filho, providencia uma tabuada para ela. Providencia uma tabuada para ele. A senhora mesmo vai cobrando até ele aprender, tá bom? Me ajude nessa batalha aqui. Divisores do 50. 1, 2, 5, 10, 25, 50. Bom, quando a gente fala em máximo divisor comum, o nome já diz tudo, né? Comum, então ele participa dos dois. O máximo divisor comum, ao contrário do NMC, ele tem um critério, ele tem uma regra para a gente trabalhar. Como assim, Vanks? Por exemplo, ali, ó, o máximo divisor comum de 90 e 120. Você vai fatorar ambos. Você vai pegar o 90. Vai para cá, por gentileza. Preste atenção no seu professor. Você vai fatorar por 2, fica 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. O 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Guarda isso aqui. Faça a mesma coisa com o 120. Presta atenção no que eu estou fazendo. Eu peguei o 90, fatorei, depois eu vi que tinha o 2. O 3 duas vezes, eu escrevi 3 ao quadrado vezes 5. Vamos pegar o 120. Por 2 dá 60. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Quem é o 120? É o 2 3 vezes. Então, 2 a terceira. Vezes 3, vezes 5. Onde é que eu quero chegar? Vou lhe ensinar uma dica importantíssima. Para eu obter o máximo divisor comum, eu vou procurar os números que se repetem da fatoração nos dois. 2 aparece nas duas casas? Sim. O 3 também? Sim. O 5 também? Sim. Então, o seu MDC vai ser os números que se repetem. Porém, você vai ter que fazer uma escolha. Aqui você tem o 2 e o 2 a terceira. Eu vou escolher quem, Vanks? O menor. 2. Aqui você tem o 3 ao quadrado e o 3. Você vai escolher quem? O menor. 3. E aqui você tem o 5 repetido, então é ele mesmo. Pronto. O seu MDC, entre 90 e 120, vai ser o produto 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Essa era a nossa resposta. Entendeu o que é que eu fiz? Como é que eu faço o máximo divisor comum? Divido, faço a fatoração. Depois eu comparo. Vou pegar os termos que se repetem. Vanks só tem os 5 num termo, então você descarta. Tem que ter nos dois, tá bom? Agora eu vou te trazer alguns problemas que são resolvidos utilizando o MMC e o MDC. Olha que interessante aqui, ó. Flávia, organizando sua coleção de selos, observa que pode agrupar de 10 em 10, 8 em 8, 12 em 12, sempre sobrando 4 selos. Quantos selos a Flávia possui? Ela forma de 10 em 10, ela faz de 8 em 8, e ela faz de 12 em 12. E ainda sobram 4. Vanks, esse é um exercício de MMC ou de MDC? Raciocine comigo. Você não está pegando essa galera aqui e está fazendo a distribuição deles? Então, como é que você vai fazer? Se você distribui aqui grupos de 10, grupo de 8, grupo de 12,
e eles sempre dão o mesmo resto, o resto 4, você vai ter que descobrir qual é o valor total para esse grupo e acrescentar 4 no final. Olha aqui o que eu vou fazer, presta atenção. 8, 10 e 12. Eu vou fazer o MMC aqui. Por 2 aqui dá 4, 5, 6. Por 2 aqui dá 2, 5, 3. Por 2 aqui fica 1, 5, 3. Por 3 aqui fica 1, 5, 1. E por 5 aqui fica 1, 1, 1. Qual foi o MMC que eu achei? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Muito cuidado para não achar que a resposta é 120. 120 é porque você podia dividi-los em grupos de 10, daria 12 grupos. Em grupos de 8 selos, dariam 15 grupos. Em grupos de 12 selos, dariam 10 grupos. Só que eles sobram sempre 4. Então, o total de selos, meus queridos, vai ser 120, que é o MMC, mais aqueles 4 que ficaram restando. Então, a Flávia tem 124 selos. Olha que questão bonita. A gente utiliza o MMC não apenas para resolver frações. A gente utiliza também para resolver problemas. Isso aqui nos remete a uma certeza. A matemática é apaixonante. Vamos fazer mais? Deixa eu trazer um outro aqui. No Colégio Professor Vanks temos 2 turmas de 7º anos. 24 e 32 alunos cada. Então você tem a turma 1 que tem 24 alunos. E você tem a turma 2 que você tem 32 alunos. Para dividir as turmas com o mesmo número de alunos, qual o maior número de alunos que cada grupo pode ter? Ó, eu quero o maior grupo possível, porque senão você podia dizer assim, ó, eu vou dividir todo mundo de dupla, porque é um número par. Estava certo o raciocínio? Estava. Mas ele quer o maior número. Então, o que você vai fazer? Como você vai fazer essa distribuição como o maior número, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa galera, 24 a 32, e vai tentar fatorar isso aqui. Você vai tentar dividir essa galera de tal maneira que a gente possa ter mesmo número de alunos nas duas. Ah, então eu vou fazer aqui, ó, presta atenção. Vou pegar o 24 e o 32. Aqui vai dar 12, 16, 6, 8, 3, 4, 3, 2, 3, 1. 2, 4, 8, 16, 32, 96. O MMC seria 96. Olha aqui, olha o que eu estou mostrando aqui para vocês. Vou até colocar aqui um cuidado. Eu peguei o 24 e o 32 e fiz o MMC. Onde é que eu quis chegar aqui? Eu quis mostrar para você que, ao contrário da questão 1, essa questão não se faz por MMC. É isso que eu queria te alertar. Quando você vai fazer essa divisão, você não vai fazer a divisão de turmas, não é o mínimo múltiplo comum que você vai aplicar aqui. Você não poderia ter 90 turmas de 96 alunos se o total de alunos que você tem é 56. Ó. Então, por que é que eu fiz isso? Para te alertar. Isso aqui é um cuidado que você tem que ter. Não é MMC que você faz. A resolução, presta atenção. Fiz questão de destacar isso aqui, porque eu sei que muitos de vocês iriam querer fazer por MMC, e não é. Para eu dividir grupos, eu vou fazer o máximo divisor comum. O nome já diz, máximo divisor comum. Então você vai fazer o quê? Pega o 24, olha aqui que interessante. Fatório, que vai dar 12, 6, 3, 1. O 24 é 2 a terceira vezes 3. Guarda isso aqui. Faça a mesma coisa com o 32. 16, 8, 4, 2, 1. Vai ficar quanto? 2 a quinta. Como é que a gente faz o MDC? O MDC a gente procura os números que se repetem. Entre 2 a terceira vezes 3 e 2 a quinta, apenas 2 se repete. Você vai escolher qual? Você vai escolher o menor. O menor é o 2 a terceira. O que é 2 a terceira? 2 a terceira é o 2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? 8. Então, você vai montar grupos de 8 alunos. Aqui na turma 1, dá para você fazer 3 turmas de 8 alunos. E na turma 2, dá para fazer 4 turmas. O número de alunos por equipe, 8.
24 dá para fazer 3 turmas de 8. 32, 4 turmas de 8. Qual foi o cuidado que eu pedi que você tivesse aqui? Eu mostrei para você que o MMC não serve para esse tipo de exercício. O MMC, ele é infrutífero. Para fazer divisão, você usa o quê? O máximo divisor comum. Tudo bem? Quer dizer, então, Vantos, que essa primeira etapa é para eu ter uma noção do risco que eu corro se eu quiser resolver tudo por MMC. Exatamente, meu amigo. A sua resposta seria 8. Questão de número 3. 3 satélites giram em órbitas com os seguintes tempos de rotação. O satélite 1, 12 dias. O satélite 2, 36 dias. E o satélite 3, 48 dias. A pergunta é, quando é que esses satélites vão se encontrar de novo? O que é que eu tenho que fazer? A sequência dos dias são múltiplos, meus amigos. Raciocínio. O satélite 1 vai ter 12, próximo vai ser 24, próximo vai ser 36, ó, 12, 24, 36, etc. Aqui vai ficar 36, 72, 108, etc. O 48 vai ficar 48, 96, etc. Aqui, você faz por MDC? Não. Você vai usar o quê? Neste caso, você vai usar o mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Quais são os números que eu tenho? 12, 36 e 48. Vamos fazer o MMC aqui. Todos são pares, eu vou por 2. 6, 18, 24. Por 2, 3, 9, 12. Por 2, 3, 9, 6. Por 2, 3, 9, 3. Não dá mais para ir por 2. Vamos por 3 agora. 1, 3, 1. 1, 1, 1. Quem é o nosso mínimo, Vanks? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48, vezes 3, 144. Então, eles irão demorar 144 dias para quê? Para que eles possam novamente estar alinhados. Percebe a diferença do anterior? Por que eu não fiz máximo divisor? Porque eu não quero dividir o número de dias da rotação dos satélites. Eu quero ver quando é que eles vão se encontrar de novo. Então é mínimo múltiplo. Ó. 12, 24, 36. 36, 72, 108. 48, 96, 144, etc. Apaixonante, não é mesmo? Vamos fazer aqui a questão 4. Está percebendo que eu estou trazendo problemas para que você use o MMC e o MDC? Sugestão que eu vou te dar. Quando você estiver estudando essa aula, dá pausa no exercício, veja o texto, resolve, depois olha a minha maneira de resolver para você tirar suas dúvidas, tá bom? O marceneiro precisa dividir 3 tábuas em partes iguais, com o maior comprimento possível. As tábuas medem 220 centímetros, 160 centímetros e 80 centímetros. Qual o comprimento de cada parte obtida? Você não vai dividir? Vai. Isso aqui é múltiplo? Não. Se você vai dividir, isso aqui é o quê? Máximo divisor comum. Vantes, o que você vai fazer? Bom, nós vamos procurar, dentre aqueles termos que a gente possui, o máximo divisor comum, entre 220, 160 e 80. Pega o 220 e faz assim, ó. Procurar o que é que ele significa. Aqui vai dar 110, aqui vai dar 55. Não dá para ser por 3, vai ser por 5. 11. 11 é o número primo, então vai ter que ser 11 mesmo. Quem é o 220? 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 11. Guarda isso. O que você vai fazer agora? A mesma fatoração para o 160. Vanks, eu queria tanto conseguir fazer as contas rápidas. Você consegue. Aprenda a tabuada. 60 por 2 vai dar 80. Quando você dividir por 2, vai ficar 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 2 à quinta vezes 5. E a última parte, 80, você vai fazer a mesma coisa. 40 por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1.
1, 2, 3, 4. 2 a quarta vezes 5. Como é que eu acho o MDC? Eu procuro as partes que se repetem. Quem é que se repete aqui para nós, amigos? O 2 e o 5. O 11 fica fora, tá? O 11 fica fora. 2 ao quadrado, 2 à quinta e 2 à quarta, eu vou pegar o menor, 2 ao quadrado. O 5, ele não tem expoente, é ele mesmo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, o maior pedaço que você pode obter destas tábuas é 20 centímetros. Essa aqui seria a nossa resposta. Percebeu? Eu quero que você olhe para o exercício e consiga identificar se é um caso de máximo divisor comum ou se é um caso de mínimo múltiplo comum. Vamos fazer mais um exercício? Não esqueça, faz a pausa no exercício, tenta fazer, depois veja eu resolver. Para fecharmos a nossa aula, eu trouxe a questão 5 e dizendo assim: dados os números 42 e 54, calcule o MDC mais o NMC dos dois. Você vai fazer isso, eu já deixei a tarefinha para você aqui, tá vendo? Refaça as atividades do capítulo 1 de sua apostila 1. Então vamos lá. Eu vou pegar o MDC, para fazer o MDC, eu vou fazer a fatoração dos dois separadas. Isso aqui vai dar 2, 21, 3 dá 7, 7 dá 1. É 2 vezes 3 vezes 7. Não tem nenhuma potência. Faça a mesma coisa com 54. Por 2 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Aqui vai ficar 2 vezes 3 a terceira. Qual vai ser o MDC, meus queridos? Você vai procurar os que se repetem. Quem é que se repete, Vanks? O 2 e o 3. Só que o 3 tem 3 e 3 a terceira. Qual que você escolhe? O menor. Então, o MDC vai dar quanto? 6. Pronto, já fiz a metade do exercício. Você já calculou o MDC? 6. Falta o quê? O MMC. Para eu fazer o MMC, eu coloco os dois, um ao lado do outro e faço a fatoração. Ó, aqui, ó. Vamos lá? Por 2, 21, 27. Já não dá mais por 2. Por 3, 7, 9. Por 3, 7, 3. Por 3, 7, 1. Por 7, 1, 1. Quanto que deu? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 7. Vai dar quanto? 54 vezes 7, 350, 390, 378. Ó, vou fazer a continha bem aqui para você ver. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 5, 35 e 2, 37. O que foi que o autor pediu para a gente fazer? Somar. Ele mandou somar MDC com MMC. Quem é o MDC? 6. O MMC? 378. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 384. A sua resposta seria a letra C. Meus queridos, tanto o máximo divisor comum como o mínimo múltiplo comum exigem alguma coisa em comum. O que é? Tabuada. Você precisa dominar a tabuada. Não é coisa do século passado, não é coisa das gerações anteriores. É base da matemática, tá bom? Faça esse exercício novamente, eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço, até a próxima.